Yogiki Surisuba! O capítulo 857 de Kingdom começa com Baijo limpando as forças de Zal junto de Taijifu, Shumen e Kitari. O narrador então começa a dizer que ao saber que Yoton-wa havia caído, as 4 unidades lideradas por Baijo, Taijifu, Shumen e Kitari dominaram o inimigo com uma fúria cuspidora de fogo. Mas isso não abalou Shun Suiju. O narrador continua dizendo que a vitória esmagadora foi limitada apenas àqueles 4 líderes dessas unidades, o que não foi o suficiente para mudar de um campo de batalha enorme com mais de 100 mil soldados. Em vez disso, Shun Suiju, sabendo que Yoton-wa e Danto haviam caído, mudou suas táticas habilidosas gradualmente para favorecer Zal no campo de batalha. Nós voltamos para falar mais sobre este capítulo intitulado de um inimigo altamente honrado depois da vinheta. Vamos para o acampamento de Yoton-wa e vemos a apresentação de mais 2 personagens das tribos, dizendo que a situação deles é bem ruim, e a filha concordando com seu pai, fazendo a mesma pose. E pro Hara não deixar apenas cartas na manga para Riboku, ele vem também com novas cartas na manga para Yoton-wa, para o exército de Kin. Vemos a apresentação daqueles que são considerados membros da tribo fantasma, até mesmo entre os povos da montanha. Ver eles é tão raro quanto ver um panda ancestral. Eles são chamados de os sábios das montanhas da tribo dos 100 olhos, o que leva ali ao questionamento por que essa tribo decidiu aparecer tão de repente. O nome do líder é Hadama e sua filha se chama Udama. Hadama e Udama falam de forma enigmática, o que deixa os outros soldados do acampamento confusos sobre toda a situação que envolveu a Yoton-wa e o Danto. Hadama então explica que eles não o conhecem por culpa de Yoton-wa. Foram eles que apoiaram Yoton-wa por anos como seus estrategistas, estando nas sombras, elaborando assim estratégias e táticas, o que deixa todos os soldados em choque. O que me deixará chocado nesse vídeo é você ter a audácia de clicar nele sem deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar aqui os nossos vídeos. Onde já pensou chegar por aqui e não dar aquela moral para a unidade? Ah, meu amigo, você tá muito errado. E você ainda pode fazer com que a gente chegue cada vez mais distante, rumo a se tornar um dos maiores generais aqui do YouTube, se tornando membro do canal, mandando seu valeu e mandando seu hypar. Eu sei, eu tô criando uma temática que bem legal, né? Eu sei que você gostou, Então continue a ajudar o canal do Geek Brasil clicando aqui nas opções na parte de baixo desse vídeo. Hadama então começa a explicar, dizendo que Yoton-wa esconde a existência deles, dizendo que tinha medo de que a tribo dos 100 olhos fossem alvos ali e morta por causa de suas ideias. E assim, como resultado, reivindicou todos os créditos por estratégias e táticas passadas como sua própria genialidade. Foi saudada como um gênio por todos e consolidou ainda mais sua popularidade, o que faz o Dama chamar Yoton-wa de monstro repleto de vaidade e narcisismo. Os demais soldados questionam que é por isso que eles ficarão na frente do campo de batalha agora, o que faz Hadama dizer que é realmente ali a base necessária, e acaba chamando ali a tribo Enshu de macacos, o que faz o Dama dizer ali para seu pai que isso foi grosseiro demais. Hadama começa a explicar que em hipótese alguma eles podem perder qualquer um dos 4 que estão liderando o campo de batalha, e que devem concentrar sua força no clã Mera, à esquerda, visto que o clã Fego será destruído. Só que quando ele fala o nome do oponente deles, sendo ajudante direto de Riboku, Bananji, isso deixa os demais soldados confusos. Eles ficam escandalizados que ele está montando ali estratégias sem nem mesmo saber o nome do general inimigo. Mas Hadama apenas aponta que é uma pegadinha, dizendo claramente que sabe o nome do general inimigo. Ele investigou a formação inimiga em detalhes antes de começar. O soldado fica espantado por ele ter conseguido ler ali o seu pensamento, o que Hadama responde que pode lê-lo sem dizer nada, lhe chamando de garoto macaco. O Dama então diz para eles não subestimarem seu pai, até mesmo entre a tribo dos 100 olhos, que possui os maiores cérebros das montanhas.
seu pai é temido como aquele que possui um cérebro divino, o que faz Hadamar dizer que o Dama tem um intelecto melhor que o dele, e o que faz ali o Dama dizer para seu pai parar de lhe elogiar. E os dois acabam entrando num questionamento sobre o que deveriam fazer. O pai então diz que a desvantagem ali do clã Fego afetará o Badiou e os outros no centro. Em meio a isso, Banandi virá para esmagar o clã Mera, em que eles confiam. Ele chega à conclusão que o cérebro inimigo Shun Suiju reunirá forças lá. Com isso, eles não podem ser parados e o centro estará à beira do colapso. E para piorar, Yotan-Wa, que tem o poder de mudar a situação do campo de batalha à força, não estará entre eles. O que faz os demais homens perguntar o que devem fazer, visto que se o clã Mera for derrotado, eles sofrerão uma derrota esmagadora. Hadamar diz que solicitou assim reforços, já que o tempo é essencial. Ele fez isso por sua própria autoridade. Ele lamenta, dizendo que é uma vergonha que o exército da tribo da montanha ficou exposto assim tão cedo no campo de batalha. Hadamar diz que mesmo que ele se torne um corpo moribundo, contanto que não morra, estará tudo bem. O que faz o Dama questionar que aquela batalha será incrivelmente turbulenta para seu pai. Porém, Hadamar diz que eles se tornarem um corpo moribundo desde cedo, perseverarem e apagarem suas presenças, ainda existe uma oportunidade naquela guerra. O Dama diz que isso tudo só dará certo se Yotan-Wa não morrer, o que Hadamar entende o que sua filha quer falar. Os soldados ao redor questionam de onde os reforços virão, e Hadamar responde que é um golpe de sorte em meio ao susto. Quem ajudará eles é um homem com a mente mais flexível naquela grande guerra de coalizão. Vamos então para o campo de batalha envolvendo ali a Gakuka, que é o campo de batalha ao lado. Monten recebe a informação de que Yotan-Wa caiu em batalha e fica incrédulo. O filho de Hadamar, Nudama, foi quem foi alertar ali Monten sobre os acontecimentos, o que deixa o jovem general pensativo. Monten então questiona se a vida de Yotan-Wa está segura, o que Nudama responde que sim, mas não tem certeza se ela vai sobreviver. Monten questiona se o jovem sabe falar a língua das planícies, o que ele mesmo responde que sim, afinal é o gênio que traduziu a língua das planícies para Yotan-Wa. Eu acho que soberba ali reina nessa família, né? Monten então decide enviar 12 mil homens do seu exército para ajudá-los, o que deixa ali o seu agrupamento surpreso. Monten diz que originalmente o exército de Banandi à direita também estava os pressionando, cruzando as lâminas. Ele os trará assim para o campo de visão, o que Nudama responde que ele está em dívida com o general Monten. Nudama diz que ajudará e muito o fato de Monten ter entendido a situação deles rapidamente e que ele não pode esquecer o arqueiro que quase levou embora as vidas de Danto e de Yotan-Wa. Monten diz que enviará cavaleiros imediatamente para compartilhar essas informações com todos os demais comandantes e que é para a ala esquerda do exército de Yotan-Wa resistir até a chegada dos reforços. Monten entendeu que se o exército de Yotan-Wa cair, tudo vai se desequilibrar de forma absurda para todos os demais no campo de batalha. Vai ser um movimento em cascata, né? Porque se o exército da Yotan-Wa cair de baixo para cima, né? Da capital ali para cima, a gente vai ver todos os outros exércitos sendo influenciados pela queda do exército ali da Yotan-Wa. Que, caramba, o Shun Suiju e também ali o Bafudi, eles vão vir com tudo pra cima da galera de baixo pra cima, né? Então, tipo assim, não tem como deixar com que o exército da Yotan-Wa caia, né? Eu acho que eu falei o nome dessa galera certo, né? Se eu falei certo, eu acho que é o Bafudi. Banandi. Banandi. Tô tirando aqui Bafudi, não sei da onde, né? Mas eu acredito que seja realmente ali da base, tanto do... Já foi. Ai, caraca. É o Banandi e também ali o Shun Suiju, né? O Banandi e o Shun Suiju. Se eles realmente conseguirem subir com os seus exércitos, todos os demais já era, né? Todos os demais vão cair com toda certeza. O que faz Monten questionar que o primeiro movimento de Riboku foi visando Yotan-Wa, por ser o exército mais perto da capital de Zhao. Monten diz que não estava em sua estratégia inicial ter que enviar reforços para
para o exército de Yuan Tongma. Ele apenas estava contando em fazer isso para a unidade Rixin. Mountain estava contando com algum perigo vindo da unidade Rixin, visto que cerca da metade do poder deste exército vem de Han. Ele se vira para seus soldados e questiona como está a situação da unidade Kyokai. Seus soldados avisam que se trata de uma batalha recuada. Dessa forma, ali nós observamos que Zhao está com 50 mil soldados liderados por Kisui contra 20 mil de Kyokai. Então é natural que Kyokai haja dessa forma. Mountain pensa que o oponente é Kisui, do antigo castelo de Irigan. Ele é o general sólido, audaz, mas que nunca comete erros, e que a diferença na força militar provavelmente se refletirá diretamente na situação atual da batalha. Vamos para o campo de batalha de Kyokai, com Mountain pensando que a única coisa que pode quebrar isso são as antigas forças de Han que a unidade Kyokai deveria estar usando. Só que a Kyokai ainda está meio que tipo assim com receio de utilizar essa força. Kyokai começa a receber informações sobre o seu exército e que as coisas não estão indo bem para eles. Kyokai então manda chamar as forças de Han, então alguém com uma marca de tinta no rosto aparece de forma igualzinha a de Hakuakan, o que deixa Kyokai surpresa. Somos então apresentado a Hakuashou. Ele está encarregado do comando dos 20 mil soldados enviados pelo Yokoyoko para ajudar a General Kyokai. Ele diz que está ali para receber as ordens e dividir seu exército ao meio para parar o avanço do inimigo. Todos ficam assustados com a semelhança do garoto com Hakuakan, o que faz Kyokai dizer que já havia ouvido sobre ele pelo Yokoyoko. Kyokai então lhe agradece, dizendo que só os chamariam mais tarde, mas Shou responde que não tem problema. O narrador começa a explicar que neste momento uma imaginação aterradora passou pela mente da equipe no acampamento Kyokai. Isso porque eles ficaram assustados se fossem realmente traídos pelo exército proveniente de Han. Eles indo para a direita e pela esquerda seriam esmagados pelo inimigo de todos os lados. Embora estivessem treinados juntos durante o último ano e construído uma confiança mútua, essa era a primeira batalha de todos juntos. Se eles se revoltassem, o exército de Kyokai estaria massacrado entre 70 mil homens, com sua respiração sendo interrompida em apenas um instante. Fora que aquele que apareceu diante deles apelando para se juntar à guerra foi o jovem que se acredita ser o órfão de Hakuakan, o que faz Shou começar a se mover para fazer com que o seu exército entre no campo de batalha rapidamente. Mas Kyokai o para. E franca como sempre, Kyokai questiona se ele está mesmo disposto a lutar do lado ali de um exército que havia matado o pai dele. Sua franqueza surpreende todos os seus soldados. E aqui Kyokai sendo a Kyokai, né? Ela mandou bem demais. Porque se ela deixa esse moleque partir com um certo tipo de ressentimento, né, liderando o exército com um grande ressentimento, ela estava se condenando à morte, né? Ela estava ali se condenando à morte porque simplesmente tem 50 mil de Zhao na frente, enquanto viria 10 mil de Han de um lado, 10 mil de Han do outro e 20 mil ali da Kyokai. Simplesmente seriam condenados à morte, né? Não tinha como, os 20 mil seriam esmagados ali pelos 70. E o Kyokai foi muito inteligente aqui, muito estratégica ao realmente confrontar ali o Shou e meio que tipo assim tirar as das suas palavras, entender através das suas palavras o que ele queria fazer naquela guerra. Shou então começa a explicar que ele tem apenas 16 anos, por isso não permitiram que ele participasse da batalha anterior e também não foi chamado de volta ao seu campo de treinamento. Ele acredita que seu pai estava se preparando para todas as eventualidades quando Shin-Chi caiu e seu pai entrou no castelo de Han com seu esquadrão de churrascamento. Ele correu para lá também. Ele queria morrer com ele, mas seu pai não o permitiu. Vemos um pequeno flashback e vemos Hakuakan dizendo para Shou que se ele é mesmo filho dele, ele deve herdar sua vontade e seguir em frente, e que a frustração e ódio são duas coisas diferentes. Hakuakan então diz que as últimas palavras que recebeu do seu pai foi que o exército de Qin era um inimigo altamente honrado. As duas batalhas que ele perdeu foram frustrantes, mas perdeu para o inimigo que é extremamente honrado, carregando diretamente para nós o título do capítulo.
Shou então diz que os olhos do seu pai estavam muito orgulhosos naquele momento, como sempre. Mesmo assim, levou meio ano para se conformar com isso. Ele afirma com toda a franqueza para uma general cheia de franqueza que a morte do seu pai e a queda de Han é frustrante o suficiente para despedaçar o seu corpo. Então, o que há no seu coração não é ódio. Este é o verdadeiro sentimento que sente, sem aparências, e questiona se essa resposta é aceitável para Kyokai. Kyokai então lhe agradece por sua franqueza e a general diz que agora seus soldados estão mais tranquilos, o que deixa eles totalmente sem graça. Kyokai diz que Yoko havia dito que a chegada do garoto reviveu a nobreza que se perdeu no exército com a saída de Hakuakan, o que o garoto responde que pretende lutar para não manchar o nome do seu pai. Kyokai então batiza o nome do exército do garoto como o exército Hakua, o que deixa ele tremendamente feliz. Kyokai diz que a estrada dele será bem longa, alertando o jovem para não morrer. Liderando assim um novo exército Hakua, Shou vai na frente para atingir os seus inimigos através ali junto com os soldados de Han. Dessa forma, para amassar o inimigo como se fosse um sanduíche, porque agora a estratégia mudou, porque 10 mil de um lado, 10 mil de outro e 20 mil no centro, agora quem vai ser esmagado vai ser o exército de Zal, né? Então tem essa reviravolta, essa pequena reviravolta que o Hara acaba colocando na trama de Kingdom. Vemos uma explicação ali do narrador dizendo que naturalmente o exército de Kyokai se tornou um exército de 40 mil pessoas lutando contra os 50 mil do exército de Kisui. Chegando no lugar onde o novo exército de Hakuakan chegou para lutar apaixonadamente, Seika-1 seguiu ali em direção ao norte. Aquele era o número 1 entre os arcos da China que o fez ficar imóvel com uma pedra por um tempo. É interessante que ao sentir aquela paixão no campo de batalha, o Seika-1 acabou ficando parado ali, né? Ele acabou meio que sentindo alguma coisa ardendo nele ali novamente, mas mesmo assim deixou isso para trás. O grupo então começou a correr novamente de forma rápida, atravessando as montanhas como o vento, e finalmente eles chegaram ao campo de batalha, marcando seu alvo como Hishin da unidade Hishin. Excelente construção ali dos exércitos, né, envolvendo a base tanto do Mountain, quanto também de Wantonwa, quanto também ali de Kyokai, essa confiança, né, porque por mais que em guerras passadas podem se tornar inimigos, eram inimigos, nada como uma guerra novamente para unir toda essa galera, né? Porque lutar defendendo a vida da pessoa que está ao meu lado faz eu sentir que eu meio que tipo assim sou igual a essa pessoa, né? Não existe mais diferença de etnia, de religião, de cor de pele, nada, né? Lutar ao lado dessa pessoa para defender a minha vida e a vida dela faz com que a gente se sinta igual, né? E na verdade devia ser assim naturalmente, né? Sem precisar ter uma guerra para se sentir dessa forma. Nós observamos então essa boa construção e agora o perigo vai rolar lá para unidade Hishin, porque diferente da Wantonwa, né, da queda ali da Wantonwa, o Shin é o general que não fica no acampamento. Então, provavelmente o Seika-1 não vai precisar ferir ali a própria Kyokai, né? Não vai precisar ferir ali a personagem pra depois o Shin vir pro campo de batalha. Não, o Shin já tá lá no campo de batalha. Agora é entender o que vai acontecer para que o Shin não seja peco. E aí eu acho que é interessante, né? Porque dos 10 arqueiros da China, provavelmente o Seika-1, ele é o único, ou na verdade o último sobrevivente. Então por isso que ele deve se sentir assim, amargurado, né? E é bem interessante que o Hara, ele meio que dá essa dica, né? Porque ele sente a paixão ali do novo exército, a nova unidade, né? O novo exército ali do Hakua, liderado pelo Shou, ele sente essa paixão. Ele olha para o campo de batalha, mas não existe ninguém que consiga se equiparar. E aí que vai entrar lá os nossos manos arqueiros, que eu não vou lembrar o nome deles agora. Que olha, eu com nomes é uma coisa terrível. Vocês viram aí no meio do vídeo como que eu sou péssimo com nomes. Mas eles dois juntos vão dar um baita trabalho para o Seika-1 e isso vai ser interessante de se acompanhar.
acompanhar aí durante os próximos capítulos de Kingdom. Talvez é neste momento que o amor, essa fagulha, essa paixão ali que ele tem para lutar através do seu arco e flecha venha reacender, né? Ser ali reacendido em seu coração.